vocês, irmãos e irmãs. Deus abençoe também todas as pessoas que vão participar desse áudio hoje, da meditação que nós temos hoje, do ensinamento que nós temos hoje. O nosso ensinamento é para lembrar para os irmãos e as irmãs que assistem à igreja os seus deveres espirituais com Deus. Para que vocês fiquem sabendo, mesmo que vocês já conhecem o ensinamento que nós vamos dar hoje, mas hoje vamos fazer uma revisão para que vocês virem mestres e mestras da palavra do Senhor. Vocês vão conseguir ensinar para suas famílias, para os seus filhos, para suas amizades, aquelas pessoas que quiserem aprender. E é para vocês também conseguirem ter uma vida espiritual muito grande, muito próspera no Senhor. Que Deus fique com vocês, que Ele ouça suas orações, que Deus abençoe todos. Então, o ensinamento de hoje é sobre umas festas, umas celebrações, uns eventos que acontecem ao redor dessas datas agora, como, por exemplo, a festa do Halloween, ou o Dia dos Finados, o Dia dos Mortos, que celebram os mortos e fazem comidas especiais para eles em alguns países, celebram, vão no cemitério, fazem festas, levam comidas para os mortos, achando que as pessoas mortas conseguiriam curtir aquelas coisas. Também em dezembro tem muitas festas de santos e santas e pessoas. Nem falar do 24 de dezembro. Então, vamos falar um pouquinho de cada assunto. E como eu disse para vocês, isso aqui é para os irmãos, porque as famílias que vão na igreja, por exemplo, numa casa pode ter uma família inteira que vai na igreja, então pode fazer o ensinamento, pode viver o ensinamento, mas se tiver, por exemplo, numa casa, num apartamento, uma divisão, a metade da família vai na igreja e a outra metade não vai, ou o esposo vai na igreja, a esposa não, ou vice-versa, as pessoas vão ter um problema, uma controvérsia, porque uma das pessoas quer celebrar aquelas festas. Nós demos o nome de celebrações pagãs para aquelas festas. E o cônjuge que vai na igreja não quer fazer e o outro quer. Aí, então, vai ter um embate, vai ter um problema, vai ter uma discussão. Então, temos que pedir para Deus sabedoria e inteligência para que vocês possam resolver as coisas de um jeito inteligente, de um jeito sábio e prudente. E vocês possam olhar de que forma, se vocês vão ter paciência e vão se calar, ou vocês vão convencer a outra pessoa que não é para fazer aquilo, não é para celebrar mais, mas é melhor não brigar muito por causa desses assuntos. Então, peçam para Deus a sabedoria necessária para agir e para vocês conseguirem concordar, porque se lembrem também que tem as crianças no meio, e as crianças, eles ficam tão emocionados pelas coisas que eles enxergam e eles ouvem, e eles querem também participar pela curiosidade. Nós, na igreja, também ensinamos para as crianças, desde pequenininhos, o temor a Deus e a doutrina. Mas, às vezes, fica impossível, como disse para vocês, porque nem todas as pessoas vão na igreja e nem todos concordam, nem todos acreditam no mesmo. Mas o ensinamento é para aquelas famílias que, vamos dizer, como que eu diria, que já tiveram a bênção, o privilégio de todos irem na igreja, e todos concordarem e darem certo. Eu conheço, por exemplo, famílias de 40 pessoas que todos vão na igreja e aquela união e aquela compreensão que eles têm é muito bonita. Mas nós aqui todos estamos caminhando até a vida eterna, aprendendo e vivendo as situações como elas vierem, pedindo para Deus sabedoria e prudência sempre. E agora vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler do 9 até o 14, onde o nosso Deus ensinou para Moisés e disse para ele que ele também tinha que ensinar para o povo sobre esses costumes pagãos, para que o povo de Israel
não fosse pecar, não fossem cair nesses erros, nessas armadilhas do inimigo de celebrar festas pagãs, celebrações pagãs, porque as outras nações celebravam aquelas datas e o povo de Israel queria fazer o mesmo que aquelas pessoas. E Deus sempre insistiu para Moisés que ele tinha que proibir para eles aquilo. É por causa disso que Deus disse para Moisés, ele diz para ele no capítulo 18, no verso 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus dá a ti, não aprenderás a fazer segundo as abominações daquelas nações. Não seja achado em ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem quem pratique adivinhação, nem agoreiro, nem sortílego, nem feiticeiro. Tudo isso aqui faziam as outras nações. E tudo isso aqui nós chamamos de coisas pagãs, costumes pagãos. E quando eles faziam todas essas coisas aqui, eles faziam festas, celebrações. Eles faziam festas para os demônios, para os finados, para os mortos, para as estátuas, para as imagens que eles tinham. Eles olhavam o que as outras nações faziam para eles também fazerem a mesma coisa. Mas Deus aqui, como ele sabia que o povo de Israel ia cair nessa armadilha, ele quis avisar eles primeiro. Disse para eles no verso 11 que ele não queria que eles virassem encantadores, fala nem encantador, que ninguém pratique, ou seja, ouvire, adivinho, nem mago, nem quem consulte os mortos. Fala porque é abominação para com o Senhor qualquer um que faz essas coisas. Diz aqui que é uma abominação, é uma ofensa para Deus. Qualquer pessoa, homem ou mulher que fazem essas coisas. E diz aqui, por essas abominações é que o Senhor teu Deus lançou estas nações de diante de ti. Ele lançou eles de diante da presença de Deus, porque eles faziam todas essas coisas más, essas imundícies, esses costumes pagãos. Por causa disso, o Senhor lançou eles de diante da presença dele e escolheu um povo chamado povo de Israel. E no verso 13, Deus falou para eles, vocês têm que ser perfeitos. Perfeito tu serás diante do Senhor teu Deus, porque estas nações que herdarás ouvem os agoreiros e os adivinhos. Ouvem eles, mas a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu isto. É o que o nosso Deus falou para eles. Que para o povo de Israel, ele não ia deixar eles fazerem aquilo, ele não ia deixar o povo dele fazer aquilo. Mas nós vemos na história que aquele povo de Israel, na verdade, eles caíram na armadilha do diabo, depois de Deus ter feito a proibição para eles mesmo assim caíram no pecado. E quando os reis de Israel começaram a reinar, o primeiro rei que foi Saul, e daí para frente, todos os reis, na verdade, uma grande parte deles fizeram o que foi mal diante de Deus e fizeram essas abominações aqui. Os reis, eles construíam altares, faziam imagens, faziam estátuas e adoravam elas. E colocavam dentro do templo do Senhor, no templo que o rei Salomão tinha construído para Deus, lá eles construíam altares e eles colocavam as estátuas das imagens dos deuses e das deusas pagãs e eles adoravam elas lá dentro, adoravam o exército dos céus, o sol, a lua, as estrelas, os signos do zodíaco. Eles viraram agoreiros, eles colocaram adivinhos e encantadores, eles adoraram todas aquelas imagens, aquelas estátuas, eles faziam tudo dentro do templo do Senhor. Aquele templo que Salomão tinha feito, cheio de majestuosidade e de riqueza para Deus, tudo aquilo acabou sendo cheio de abominações. O templo foi profanado e acabou se enchendo de fornicações e idolatrias e muitos costumes pagãos que
o povo de Israel começou a fazer que nem as outras nações, ofendendo a Deus e se afastando do caminho do Senhor. Todos esses costumes pagãos que o Senhor tinha falado pela boca de Moisés para eles se afastarem, para eles não fazerem aquelas coisas e nem eles mesmos virarem encantadores e adivinhos, de eles mesmos consultar os mortos e os demônios e adorar o exército dos céus, como eu já disse, que é o sol, a lua, as estrelas, e consultar os adivinhos. Deus não queria que eles fizessem aquilo. Eles também passavam os filhos deles pelo fogo para sacrificar para os deuses. O povo de Israel fez tudo isso aqui. E fizeram porque os reis que governaram eles foram maus e fizeram o que era mal diante de Deus. E desde esse momento começaram todas aquelas celebrações pagãs. E eu falo para vocês, por exemplo, do Halloween. Isso aí é uma festa para o diabo. Hoje em dia, nós sabemos que existe o culto satânico. Também falam que agora adorar o diabo também é uma religião, virou uma religião. Adorar o diabo, ter uma igreja para ele e render um culto para ele, sacrificar pessoas para ele, todas aquelas coisas. E o dia 31 de outubro é a festa do diabo, é quando ele consegue se manifestar mais. E tem muitas pessoas que acabam caindo sem saber nas armadilhas do inimigo, porque o inimigo faz muitas coisas desagradáveis e é muito perigoso. Muitas pessoas acabam adoecendo, acabam sendo vítima de algum feitiço, de algum trabalho. O diabo faz maldades com eles, prejudica eles. Nós ouvimos muito falar que nessa data, no mundo, muitas crianças acabam desaparecendo porque usam elas para sacrificar para o demônio. Então, as pessoas que não sabem da doutrina de Deus acabam participando nessas celebrações e até colocam as crianças para celebrar também. As crianças, elas não sabem, não conhecem, então elas fazem o que os adultos fazem. Então, no meio dessas celebrações, que nem o Dia dos Finados ou o Dia dos Mortos, que alguns países têm o costume de adorar os mortos em novembro, levar comida para o morto e fazer festa para ele, levar música também, lembrar deles. No mês de dezembro também, a festa do dia 24, que nós já sabemos que, pela história, na verdade, o dia 24 eram pessoas que adoravam deuses. Aquelas nações que eram vizinhos do povo de Israel faziam todas aquelas abominações e eles profanavam o templo do Senhor. Eles tinham costumes e deuses, deusas, que tinham os seus próprios nomes e adoravam eles. E quando veio o Senhor Jesus com o evangelho dele, pregando o evangelho, então ele achou as pessoas sendo idólatras, tendo crenças e fazendo cartomância, procurando videntes, fazendo adivinhação. E as pessoas começaram a misturar as coisas. Então, o cristianismo começou a se misturar com o paganismo e virou um sincretismo religioso, e aquelas pessoas que ensinavam a palavra de Deus na época não tiveram a autoridade para corrigir, ensinar e proibir que as pessoas fizessem isso. Na verdade, o que eles fizeram foi uma mudança. Eles tentaram adaptar, porque no dia 24 de dezembro tinha nascido Deus tal. Então, eles acharam melhor mudar o nome da festa e falar que Jesus tinha nascido naquele dia, para eles continuarem celebrando as festas deles. E desse jeito eles faziam as festas e viraram celebrações pagãs, porque na verdade eles trocaram o nome dos deuses pelos nomes dos cristãos, dos homens e mulheres que tinham sido cristãos na época. Então é por causa disso que nós hoje achamos tantos feriados para os santos e tantos agouros, tanto paganismo, tanto sincretismo religioso nós achamos nas pessoas, porque eles misturaram todas as mitologias, a idolatria que tiveram os ancestrais, eles misturaram com o cristianismo para confundir, para enganar as pessoas e para fingir que ainda estavam acreditando em Deus, mas conseguindo celebrar as festas para o diabo. Então o Senhor,
enraivecido por causa disso, destruiu o povo de Israel na antiguidade e se afastou deles. E hoje também o Senhor se afasta de todo homem e mulher que façam essas coisas e se chamam de cristãos e cristãs, que fiquem falando que assistem na igreja e vão na igreja, mas se vocês fizerem essas coisas aqui, Deus vai se afastar de vocês. Deus não vai abençoar vocês, não vai ouvir a sua oração, não vai ter misericórdia de você, não vai te ouvir. Então vocês têm que se afastar, porque tem muitas pessoas que ainda dentro da igreja ficam fingindo que procuram a Deus, mas na verdade eles só querem que Deus fale para eles na profecia, para Deus consolar eles, mas quando eles chegam na casa deles, eles continuam vivendo a vida normal deles, onde eles pecam, onde eles fingem e eles continuam acreditando nas superstições, nos agouros, nos costumes que o diabo inventou e que o mundo faz. Vocês têm que ter convicção, vocês têm que ter segurança em Deus, vocês têm que acreditar no Senhor só nele e não acreditar em nenhum objeto, em nenhuma circunstância, em nenhum ser alheio. Vocês têm que se esquecer daquilo e ler a Bíblia para conseguir aprender. Vocês têm que se afastar daquilo. Meus queridos irmãos e irmãs, se vocês veem pessoas na igreja que fazem essas coisas, ensinem para eles, corrijam eles, falem para eles com a doutrina e a palavra do Senhor para as pessoas se afastarem daquilo, porque é por causa disso que eles não recebem bênção de Deus. Tem pessoas também que começam a celebrar aquelas coisas porque elas acham que se elas não celebrarem aquilo, a família deles vai abandonar eles, vai desprezar eles, ou as amizades vão criticar eles, mas nós temos que ter convicção. Não deveríamos nos preocupar por aquilo que as pessoas vão falar da gente. Vamos continuar em frente, procurando a perfeição de Deus e nos esquecendo já daqueles rituais, dos costumes pagãos, das celebrações pagãs, que são idolatria, de todos esses feitiços, tudo que o diabo fez e inventou para destruir a alma e a vida espiritual das pessoas. Vamos nos arrepender, vamos procurar o Deus vivo, o Deus em espírito, vamos orar para Ele, porque Deus é o único que dá a felicidade e a paz. Então vocês, se vocês quiserem ser felizes, se afastem de todas essas coisas, orem para Deus, leiam a Bíblia, aprendam a doutrina para vocês verem como Deus vai ficar com vocês e vai abençoar vocês, vai ouvir as suas orações e vai resolver e cumprir os desejos dos seus corações. É esse o meu convite, meus queridos irmãos. Continuem lendo a Bíblia e continuem aprendendo doutrina e vamos orar para o Senhor para pedir para Deus nos respaldar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos en este momento de reflexionar, Señor, sobre todos estos asuntos, de todo lo que la gente, el mundo se ha inventado. El diablo ha mostrado a la gente, les ha enseñado esos malos caminos. Y el diablo ha estado incitando a todos a llevarte la contraria para que no te obedezcan, para que nadie te alabe, para que nadie te ame, Señor. El diablo quiere siempre separar a los seres humanos de tu presencia. El diablo quiere destruir la vida espiritual de los seres. Y te pido, mi Señor, que tú nos ayudes a todos. Mira, Señor, toda la gente, los hermanos, las hermanas que van a la iglesia. Ayúdales y dales convicción, seguridad, que ellos aprendan la doctrina, que ellos tengan temor de ti, que te alaben con temor, que te sigan y que ellos se aparten de sus malos caminos y se aparten de todas estas creencias que el diablo ha puesto en sus mentalidades, en sus corazones. Padre Santo, ayuda, Señor, a libertar, rompe esas cadenas, esas ataduras, esas ligaduras con que el diablo ha atado a muchos y los tiene en esa cárcel espiritual, prisioneros, esclavos, atados. Y por eso la gente sufre, por eso la gente tiene tantas enfermedades y mucho sufrimiento y mucho dolor, mucha miseria, mucha pobreza. Les falta todo, el dinero, les falta la comida, el vestido, la vivienda, no hay felicidad. Todo porque se entregaron a todas estas
creencias y a toda esta clase de idolatría y paganismo. Padre Santo, te pido que tú extiendas tu mano y libertes y limpies a cada uno y que tú les enseñes el camino, Señor, que tú les des revelaciones y les enseñes el camino recto a seguir. Gracias, mi Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, mi Señor. Padre mío, también te pido, Señor, que tú extiendas tu mano milagrosa y por las sanidades y milagros, Señor, que nosotros siempre te pedimos a ti en todas nuestras oraciones para que tú, Señor, seas sanando y haciendo milagros en la gente, en aquellos, Señor, que han creído y que están dispuestos a hacer tu voluntad. Bendito Dios, gracias por escuchar la oración. Gracias, mi Padre, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor, para hacer toda esta reflexión y queremos aprender tu palabra y seguir tu camino. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Glória al Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro 123. Aleluia, glória a Jesus. Coro 123. Aleluya, gloria a Jesús. Démosle loor cantando con fervor. Aleluya, gloria a Jesús. Nos ha dado gozo y luz. Rey de gloria es el Salvador. Grande es su amor y démosle honor. Rey de gloria es el Salvador y ensalcemos alabanzas a Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. Démosle loor cantando con fervor. Aleluya, gloria a Jesús, nos ha dado gozo y luz. Rey de gloria es el Salvador, grande es su amor y démosle honor. Rey de gloria es el Salvador y ensalcemos alabanzas a Jesus. A glória seja para o Senhor. Obrigados, meus queridos irmãos e irmãs. Deus abençoe vocês grandemente.